a partir do versículo 40, que diz assim, amados, está compartilhada a tela, amém? Lucas 8, a tela está compartilhada, Lucas 8, versículo 40, louvado seja o nome de Adonai, amém, glórias a Deus. Lucas capítulo 8, verso 40, que diz assim, e aconteceu que, quando voltou Yeshua, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, era líder na sinagoga. E prostrando-se aos pés de Yeshua, rogava-lhe que lhe entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Yeshua, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? E disse Yeshua, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Estando ele ainda falando, chegou um do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. E Yeshua, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os todos fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Yeshua mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Amém? Queridos, nos evangelhos de Marcos, segundo Marcos, Lucas e Mateus, encontra-se essa passagem, meus irmãos, amém? Em que a cura da filha de Jairo está associada à cura da mulher com fluxo de sangue. E esses dois sinais têm muitos ensinamentos para nós. Esses sinais, esse sinal da cura do fluxo de sangue, tem a ver também com a nossa paraxá, que lemos nesse Shabat, porque a mulher, ela, por ter um fluxo de sangue que não parava, e como nós lemos em Levítico 15, meus irmãos, durante a paraxá, ela era considerada impura e tinha que ficar isolada de todos, isolada da família, isolada da comunidade, durante todos esses 12 anos. Era como se ela tivesse morta esses 12 anos. Mas a filha de Jairo, ela também vivia quase 12 anos. Você observa aqui que esses dois milagres estão conectados pelos 12 anos. Isso é que é importante. Amém? Você observa aqui, porque Jairo tinha uma filha única, quase de 12 anos. Amém? 12 anos. E no versículo seguinte, uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. Isso aqui não está à toa, meus irmãos, porque é uma revelação do Eterno. Amém?
esses 12 anos, você sabe que o número 12, nesse contexto aqui, irmãos, significa autoridade perfeita do Eterno, ou seja, ele é quem governa. O 12 entra no sentido de completude, de governo, de autoridade. E vemos aqui, irmãos, que esses milagres estão conectados, essas duas vidas estão conectadas pelos 12 anos. Enquanto aquela menina estava nascendo, há 12 anos atrás, desse momento aqui, há 12 anos antes, aquela mulher estava ficando apareceu o fluxo de sangue nela há 12 anos antes. Enquanto uma menina estava nascendo para a vida, uma mulher estava morrendo. E essas duas situações vão se conectar nesse momento em que Exu está passando ali, meus irmãos. Nesse momento em que Exu está passando, aleluia, glória a Deus. Nesse momento que Exu está passando ali, meus irmãos, glórias a Deus, esses dois milagres estão conectados. E vemos aqui um aspecto interessante, meus irmãos, que essa mulher, para que Yeshua fosse até a casa de Jairo, Jairo aqui, irmãos, era o líder de uma sinagoga, príncipe aqui é no sentido de principal, tá, irmãos? Príncipe da sinagoga é como se fosse o principal da sinagoga, ou seja, o líder da sinagoga. Amém? Então, quando Jairo ele encontra com Yeshua, ele se prostra aos pés de Yeshua, ou seja, ele se coloca de joelhos perante Yeshua HaMashiach. Amém? Ele se coloca de joelhos, se inclina ao chão e rogava-lhe que entrasse em sua casa. E a sua filha, ela tinha 12 anos, amém? E estava agora à beira da morte. E você observa, meus irmãos, que no caminho, nesse trajeto, em que Yeshua, meus irmãos, estava indo até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo, uma mulher, essa mulher que tinha um fluxo de sangue, também com 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, ela estava ali morta. E ali ela não falou nada. Jairo se prostrou. Jairo rogou a Yeshua que entrasse na sua casa. Jairo pediu, suplicou que Yeshua curasse a sua filha. Ele era o príncipe de uma sinagoga, era o líder da sinagoga, mas naquele momento ali, irmãos, ele se prostra diante de Yeshua, reconhece Yeshua como Mashiach e roga, implora, suplica. Só que aquela mulher, irmãos, ao contrário de Jairo, ela não falou nenhuma palavra. Ela simplesmente chegou por trás de Yeshua e tocou no tzitzi, na orla do seu vestido. Amém? Que é a orla do vestido de Yeshua HaMashiach, no seu tzitzi, na orla do seu talit. Esse vestido aqui é o talit. E ao tocar no talit, irmão, você tem 4 pontas no talit, mas tem um local das pontas que é um local de cura. E ela sabia disso, e ela tocou naquele local, e naquele momento estancou o fluxo do seu sangue. E disse Yeshua, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes, quem é que me tocou? E disse Yeshua, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu força, saiu poder. Amém? Você sabe, meus irmãos, que nós estamos vendo 2 milagres conectados pelo número 12. E como eu falei para os irmãos, o número 12 aí, ele, nesse contexto aqui, ele significa governo perfeito, ou seja, autoridade perfeita. E Yeshua tem autoridade perfeita, ele é o eterno feito homem.
Então, da mesma maneira que ele curou alguém, que suplicou, que verbalizou, que pediu a cura, ele curou aquela outra mulher sem ela ter falado nada, mas ela simplesmente tocou no Tzitzi de Yeshua, do Talit de Yeshua. E ali, meus irmãos, ela recebeu o milagre antes. Louvado seja o nome do Eterno. Isso é interessante também nesse texto, porque aquela mulher, ela recebeu o milagre antes da filha de Jairo. Yeshua só veio curar a filha de Jairo momentos depois. E aquela mulher, quando Yeshua estava ainda indo curar a filha de Jairo, aquela mulher já tinha ido para a sua vida, para cuidar das suas coisas, já curada, já liberta. E ela, na verdade, ela não verbalizou, simplesmente ela teve uma atitude de fé. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos no verso 47, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque ele havia tocado e como logo sarara. Ela não se envergonhou e falou diante de todo o povo, está aqui, irmãos, diante de todo o povo, que ela tinha uma impureza relacionada a Paraxá, que cuida do Metsorá, amém? E ali, meus irmãos, nesse caso da impureza, do fluxo de sangue, que nós lemos ali em Vaikra, Levítico 15, que a mulher que tem fluxo de sangue é impura, né? Direto, o homem também que possui fluxo de sangue é impuro, amém? Qualquer ser humano, no caso da Torá, e ali ela ficou curada, louvado seja o nome do Eterno, por tocar na orla do vestido de Yeshua, no Tzitzi. E ele lhe disse, tem bom ânimo. Essa palavra aqui no hebraico, meus irmãos, tem bom ânimo. Então, tem bom ânimo. É uma palavra que no hebraico ela tem o sentido de tenha força. Tenha força. É isso que Yeshua fala para ela ali. Tenha força, filha. E ele diz assim no hebraico aqui também, a tua emuná, a tua fé, mas emuná no sentido de fidelidade te salvou. A tua confiança, a tua fidelidade te salvou. E aqui ele fala, vai em paz. Só que se nós formos observar o sentido no hebraico dessa palavra, vai em paz, ele quer dizer, vai na sua plenitude, ou seja, filha minha, tu sofreste 12 anos, agora vive feliz, vive curada. É isso que ele está dizendo. Pelo teu sofrimento de 12 anos, agora tem anos de vitória. Porque, meus irmãos, depois da luta vem a vitória. Louvado seja Deus. A gente lembra que os sonhos que José teve, 7 anos de vacas magras e vacas gordas, as espigas também secas e as espigas cheias. A gente vê, irmãos, porque o Eterno, ele estabelece provas e ciclos na vida de cada um do teu servo, da tua serva. Amém? E aqui ele está falando, Yeshua, força, filha minha, a tua fidelidade te salvou, vai em plenitude. Por que vai em plenitude? Aleluia! Porque aqui tá explicado, vai em paz. Mas no original é vai em plenitude. Por que plenitude, meus irmãos? Porque aquela mulher, irmão, é só a gente pensar, aquela mulher estava morta há 12 anos, meus irmãos, sem contato com ninguém, nem os familiares podiam chegar perto, meus irmãos, devido à situação que ela estava de impureza. Amém? Então ela vivia isolada, até por causa de Vaikra, Levítico 15, ela ficava isolada. Amém? E ela não tinha vida junto com a família, junto com a comunidade, na sinagoga, ela não tinha vida, amém? Mas aquele momento ali, irmãos, ela se antecipou, e Yeshua ia fazer um milagre com a filha de Jairo, mas ela buscou o milagre dela antes, louvado seja Deus.
e ela, sem dizer uma palavra, ela recebeu a vitória. Por quê? Aqui Yeshua diz a palavra fé, mas é fidelidade, amém? Porque emuná, irmãos, como está aqui no hebraico, se a gente for aqui no hebraico, essa palavra aqui, irmãos, ela é muito significativa, emuná, que Yeshua usa aqui, irmãos, amém? Louvado seja o nome do Eterno, louvado seja Deus, e Yeshua usa aqui em Lucas, louvado seja o nome de Adonai, amém? Ele fala da emuná, louvado seja o nome do Eterno, Lucas 8. Glórias a Deus. Amém? Opa. Lucas 8, 40 e 47. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Aleluia. Está aqui, ó. Aleluia. A sua emuná, está aqui, ó. Emuná. Lucas, ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Mas vai em emuná. Emuná aqui, irmãos, significa fidelidade. Tem fé, confiança, mas é a fidelidade dela. Então, a fidelidade, Roxiá, te salvou. Amém? Aleluia. Essa palavra aqui, Roxiá, irmãos, tem a ver com o nome de Yeshua. Amém? Porque a palavra Yeshua quer dizer salvação. Você vê aqui as letras. Amém? Vav, Shem e A, que tem no nome de Yeshua. Amém? Então, ele diz aqui, a tua fidelidade te salvou. Veja bem, irmãos, que aquela mulher, ela recebeu a cura antes, aqui está fé, mas é fidelidade, pela sua fidelidade ao Eterno. Então, se você, meu irmão, minha irmã, permanece fiel ao Eterno, você permanece fiel à palavra do Eterno, a bênção do Eterno vem sobre a tua vida. Aleluia. Aquela mulher teve que aguardar 12 anos. Amém? Como aquela mulher aguardou, ela estava como que morta há 12 anos, mas a sua fé, a sua fidelidade lhe salvou de uma situação de ficar isolada. E ele diz aqui, vai em paz, ou seja, vai na sua plenitude. Amém? Porque é como se Yeshua dissesse para ela, você sofreu já há bastante tempo, vai agora e vive feliz. Louvado seja Deus. Olha que coisa linda. Amém? Vive feliz dentro, né, da palavra do Eterno. Louvado seja Deus, né, irmão? Que a felicidade a gente só encontra mesmo na palavra do Eterno. E estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes, né, da sinagoga, dos príncipes, dizendo que a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Então, veja bem, irmãos, enquanto aquela mulher recebeu a vida, a filha de Jairo morreu. Olha que situação, irmãos. Olha como é que essas vidas ficaram conectadas. Amém? Enquanto aquela mulher estava morta, ela agora recebe vida. Enquanto a filha de Jairo, mesmo doente, ainda estava viva, agora morreu. Amém? E como nós vimos, elas duas tinham 12 anos, uma de enfermidade e a outra de vida. Amém? E essa conexão dos 12 não está à toa, porque demonstra e revela a autoridade do Eterno por meio de Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, amém? Sobre todas as coisas, meus irmãos. Você veja bem que Yeshua tem autoridade sobre tudo que acontece no planeta Terra. Sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de todas as pessoas, sobre o que acontece em todos os lugares do mundo, do planeta, do universo. E Yeshua, ele tem autoridade, amém? E ali nós vemos claramente que uma mulher que estava morta tocou na orla, no talit de Yeshua, no tzitzit do talit, amém? E recebeu a cura. E por que ela recebeu a cura? Pela sua fidelidade. Aleluia! Pela sua fidelidade. E agora a filha de Jairo, né, irmão, já estava morta e o pai estava ali desesperado, né, irmãos, porque eu era líder da sinagoga, era a única filha. E agora no verso 50 diz assim, e Yeshua, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, não temas, crê somente e será salva. Amém? E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João. Eu lembro, já falei com os irmãos, que esses 3 apóstolos,
eram os apóstolos mais chegados a Yeshua, né, irmãos? Pedro, né? Tiago e João, que eram irmãos, amém? E o João, que está aqui, é o João foi o pastor da igreja por quase 40 anos, que nós temos lido o Apocalipse, né, irmãos? Lido a primeira carta de João hoje, lá no culto da manhã. Esse é o João que também acompanha Yeshua nesse momento, amém? Então, Yeshua deixou entrar Pedro, Tiago e João. João aqui era novinho, né, irmãos? Amém? Ainda estava um jovem, amém, ali como apóstolo. E ao pai e à mãe da menina, obviamente, né, irmãos? Porque o pai e a mãe tinham que estar presentes nesse momento. Amém? No verso 52, diz assim: e todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Aqui a gente vê uma situação, meus irmãos, de falta de fé e falta também de respeito à autoridade de Yeshua, né? Porque no verso 53 diz assim: e riam-se dele, sabendo que está morta. Ora, estavam chorando, né? E depois estavam rindo. Quer dizer, já não era uma coisa assim, né, irmãos? Eles estavam sem fé, aquelas pessoas que estavam vivendo ali, os visitantes, né? Os que estavam visitando ali aquela situação. Mas ele, pontos todos fora, irmão, porque, irmãos, no caso aqui, não vale. Yeshua vai fazer um milagre, não é para aqueles que não têm a fé, mas é para o pai, para a mãe, para glorificar o nome do Eterno, porque o pai dela, né, o Jairo, ele foi suplicar lá, se prostrou, se ajoelhou diante de Yeshua, né, irmãos, para buscar um milagre para sua filha. Então, ele era digno de estar ali naquele momento, né? Então, Yeshua entrou junto com Pedro, Tiago e João, que eram os três apóstolos dignos de estarem sempre com ele em todas essas ocasiões, e, obviamente, o pai que foi ali e a mãe, obviamente, né, irmãos, obviamente tem que estar presente, sem dúvida alguma. Amém? E no verso 55, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Yeshua mandou que lhe dessem de comer. Amém? Aqui, irmãos, Yeshua diz assim, né? Levanta-te, menina, né? Levanta-te no aramaico, né, irmãos? É talita, né? E muita gente hoje bota até o nome de pessoas como talita, mas talita é apenas o nome, é o verbo levantar no aramaico, né, irmãos? Levanta-te, amém? Mas muita gente botou até o nome de suas filhas hoje, tem muita talita aí, porque tem alguns textos, algumas bíblias que bota talita, né, irmãos? E aí bota como se fosse um nome, o nome, pensando que o nome da menina fosse Talita, mas não é, irmãos. Amém? Né? Talita quer dizer levanta-te. Amém? Então, meus irmãos, no aramaico, e o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Yeshua mandou que lhe dessem de comer. Amém? Então, observa aqui, meus irmãos, que aquela menina, aquela menininha ainda, né, com 12 anos, amém? Ela se levantou logo, né, meus irmãos, recebeu a cura, e Yeshua ia para curá-la de pronto. Uma mulher com fluxo de sangue recebeu a cura antes pela sua fidelidade, e Yeshua mandou que eles dessem de comer. É interessante, queridos, a gente entender que essas duas passagens, elas estão conectadas, irmãos. Elas não podem ser lidas sozinhas, até por causa que foi de propósito que um versículo após o outro disse que as duas tinham 12 anos. Amém? Você vê que o 42 diz que a menina tinha quase 12 anos e a mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Essas duas coisas, elas conectam os dois versículos, 42 e 43, para dizer, ó, essas duas passagens têm um recado para nós. Amém? Então, são todos esses detalhes aqui, eu falei com os irmãos agora, nesta mensagem, amém? Que traz essa conexão, meus irmãos, relacionadas à autoridade de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Você veja bem, aquela menina recebeu a cura porque o pai dela, né, se ajoelhou diante de Yeshua, está aqui, se prostrou diante de Yeshua, aos pés de Yeshua, amém? E isso é digno de que se faça, né, meus irmãos, porque Yeshua é o Eterno, amém? Rogando-lhe que lhe entrasse na sua casa, amém?
Então, ali houve uma súplica. Ele suplicou. Então, e o Jairo, ele demonstrou também uma emuná, né, irmãos? Para que a sua filha fosse abençoada. Amém? O Jairo ali, no caso, nesse caso, né, meus irmãos, ele foi, né, e a mãe estava cuidando da filha lá na casa, né, porque estava à beira da morte, amém? E o pai foi lá buscar o socorro em Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach, amém? E essa mulher, ela se antecipou, irmãos, e ela não fala nenhuma palavra, é um detalhe importante, amém? Porque, irmãos, mais do que falar, é o praticar, isso é importante, irmãos. E Yeshua atendeu essa mulher, amém? E foi algo que diz assim, saiu virtude dele porque já está no automático de Deus, amém? Isso é importante, tem coisa que Deus já está no automático, ou seja, se você, meu irmão, minha irmã, for fiel a Deus, no automático Deus já está te abençoando, isso é importante também, irmãos, amém? Porque quando Yeshua, irmão, ele diz assim, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, a tua multidão te aperta e diz quem é que te tocou, e Yeshua disse, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Irmãos, isso aqui, e Yeshua depois reconhece que a mulher era fiel, diz que a sua fidelidade lhe salvou, mas já está no automático do eterno, meus irmãos. Pela prática, a prática dela foi o quê, irmãos? Tocar no tzitzit de Yeshua, Hamashia, no seu talit, amém? E você observa bem que para o eterno vale muito mais a prática do que palavras. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Tem aqueles dois filhos, aquela parábola que Yeshua falou, que um pai falou para um filho, filho, vai trabalhar na minha vinha, e ele disse, eu vou, e não foi. E depois teve aquele outro, filho, vai trabalhar na minha vinha, o filho disse, não foi, não vou, mas foi. Um disse que ia e não foi, outro disse que não ia, mas foi. Aí Yeshua pergunta, quem que fez a vontade do pai? Aquele que disse que não ia, mas foi. Porque o que vale para Yeshua e para o pai é a prática. Isso é fundamental, meus irmãos. A pessoa pode falar 200 anos de oração, amém? Mas se não praticar, né, e a gente fala que tudo para o eterno é prática, amém? Se não colocar em prática a palavra do eterno, aí é em vão, meus irmãos. Louvado seja Deus, todo aquele discurso. Amém? Você vê que o Jairo, ele rogou, suplicou, isso é importante notar, irmãos, aqui, amém? Você vê que o Jairo, ele se prostrou, a mulher, e rogou a Yeshua, ele suplicou. A mulher, ela recebeu a cura, amém? Apenas por ter tocado na orla do vestido. Ela não falou nenhuma palavra. Ela só se prostrou diante de Yeshua depois que ela foi curada. Amém? Que aí, no verso 47, diz assim: e prostrando-se ante ele, declarou-lhe, né, diante de todo o povo, porque ele havia tocado. Então, ela se prostrou diante dele, amém? Inclusive, tremendo, né, irmãos? Aleluia! Você vê que coisa tremenda isso aqui, né? Ela estava tremendo diante da fidelidade, do temor de Deus, louvado seja Deus por isso, amém? E Yeshua também a chama de filha, né, irmãos? Isso é importante também aqui, filha, isso é muito importante, amém? Força, filha, força, né? Aqui tem bom ânimo, mas no hebraico está força. Força, filha, a tua fidelidade te salvou. Vai em sua plenitude. Por que em sua plenitude? Eu expliquei para os irmãos. Porque Yeshua HaMashiach, meus irmãos, vê a tua luta, mas ele vê a tua vitória lá na frente também. Glória a Deus. Porque Yeshua sabia que aquela mulher estava há 12 anos? É lógico que sabia, meus irmãos. Porque Yeshua é o eterno. Amém? Então, aquela mulher, ela sofreu 12 anos, isolada de tudo, de todos. Amém? Como nós vimos ali em Levítico, capítulo 15, que a mulher com fluxo de sangue ficava muito isolada. Amém? Mas ali, irmãos, nós vemos que a sua emuná daquela mulher lhe salvou, porque ela, sem dizer uma palavra, recebeu a cura. Isso é que é lindo. Amém? Glórias ao nome do Eterno. Mas depois também, pela misericórdia e pela fidelidade, né, dos pais daquela menina, né, irmãos? Daquela menina,
e Yeshua também ressuscitou aquela menina, amém? Porque ela já estava morta, aí no caso foi uma ressurreição, amém? E aquela mulher que estava morta, 12 anos, ressuscitou, porque, né, que está isolada de tudo e de todos, é como se estivesse morta, né? Ela ressuscitou, né, por ter sido curada do fluxo de sangue, e essa menina aqui, filha de Jairo, ela também, ela ressuscita, né, meus irmãos, e já morta, né? E Yeshua ali é glorificado, né, irmãos? Porque os seus pais ficaram maravilhados, né? O pai e a mãe, né, daquela menina, que era filha única, ficaram maravilhados. E aquela menina, obviamente, né, irmãos, tinha apenas 12 anos, ia poder viver a plenitude da sua vida. Louvado seja o nome do Eterno. Amém? Então, nós vemos aqui Yeshua, né, vendo duas situações conectadas, nenhuma dessas duas histórias pode ser lida separada, amém? E elas duas têm que ser comparadas, amém? Existem mais aspectos ligados aqui, meus irmãos, a essas duas histórias, e a gente tem que entender também, irmãos, que o Yeshua HaMashiach, como diz lá no Evangelho segundo João, se fossem escritos tudo que Yeshua HaMashiach fez na Terra, não daria no mundo todos os livros que teriam que ser escritos. Mas alguns sinais foram selecionados pelo Eterno para estar constando nos evangelhos. Amém? E esses dois sinais, que é a cura da mulher com fluxo de sangue, com a cura da filha de Jairo, eles estão juntos. Amém? Tanto é que começa o texto com o Jairo, entra a mulher com fluxo de sangue e depois a filha de Jairo é curada. Então, esses dois sinais estão conectados. Amém? Então, queridos, e são conectados, eles têm que ser estudados paralelos, eles têm que ser examinados paralelamente. Eu apenas trouxe essa mensagem aqui, meus irmãos, do Espírito Santo de Deus, né, irmãos, nessa noite, porque pelo fluxo de sangue, a mulher tem uma conexão com a Paraxá Metzorá, amém? Que nós examinamos nesse Shabat, amém? Louvado seja o nome do Eterno, amém? Então, devido a essa conexão com a Paraxá Metzorá, nós colocamos o texto também aqui dessa mulher com fluxo de sangue, que ela aparece depois e recebe o milagre antes por causa da sua prática. Louvado seja Deus. O outro também recebe o milagre, mas recebe depois, amém? Apesar de ter suplicado, o Jairo, né, que era líder da sinagoga, amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao coração dos irmãos, amém? Oportunamente, a gente faz uma comparação maior desses dois textos, amém? Porque tem muita coisa aí, e os 12 anos, o número 12, representa, né, irmãos, a autoridade do Eterno. Amém? Isso é importante, é o governo perfeito de Yeshua HaMashiach, né? Ele governa todas as coisas. Por isso que é 12 anos para uma, 12 anos para outra. Que o Espírito Santo continue falando ao coração de todos. Amém e amém.